Então, queridos e queridas cursistas, vamos retomar um tema muito importante que trata da identidade, mais especificamente da formação dos educadores e das educadoras sociais. A luta pela formação de educadores e educadoras sociais, algumas origens, as redes e desafios. Eu quero começar com uma pergunta: quem forma o educador social? Essa pergunta é uma pergunta que merece horas de discussão, porque ela atravessa a história de um campo que nasceu da prática, ganhou corpo na militância e até hoje luta pelo reconhecimento profissional. Para compreender essa trajetória, é preciso voltar lá nas décadas de 1980 e 1990, quando os primeiros movimentos começaram a dar nome ao trabalho que se fazia. Muitas vezes sem nome, sem salário e sem nenhuma formação. Quiçá formação específica, né? Na democratização, o movimento, na democratização pós, né, toda a luta em prol da democracia, da retomada da democracia no Brasil, o movimento nacional de meninos e meninas de rua denunciava as violações contra as crianças e contra os adolescentes. Educadores de rua, educadores de creches comunitárias, lembrando que na década de 80 a educação infantil ainda não estava dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Só em 88 que a educação infantil passa, então, a ser uma etapa da educação básica. Então, educadores de rua, creches comunitárias e iniciativas de extraclasse começaram a organizar-se em redes locais. No caso de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, essa mobilização deu origem em 1991, logo após o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando uma comissão de educação na microrregião 5, que mais tarde veio a se transformar na Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, a EPA, iniciou uma mobilização a favor da formação de educadores, né, e educadoras que trabalhavam nas periferias. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, então, foi um divisor de águas. Reconheceu a criança, reconheceu o adolescente como sujeitos de direito, exigindo políticas públicas e também por profissionais capazes de articular proteção, cuidado e educação. Nas periferias, os chamados oficineiros, educadores populares, educadores de rua, né, assumiam esse papel, mesmo sem formação nenhuma e mesmo sem reconhecimento. A EPA, então, iniciou toda uma luta a favor do reconhecimento e da formação destes educadores. Formação que deveria estar articulada às experiências do trabalho, às experiências de movimentos sociais e os saberes acadêmicos. Então, né, influenciado pela educação popular e pelo Paulo Freire, iniciava toda uma trajetória de construção de cursos específicos para estes educadores, numa perspectiva da educação popular em diálogo com os diferentes saberes. Tudo isso para dizer, então, para vocês, né, que a EPA, então, neste percurso todo, né, na cidade de Porto Alegre, teve várias conquistas que nós já comentamos, mas vale a pena, desde curso na UERGS, na PUC, na URGS, no IPA, no CVE, no IFRS, cursos de extensão, curso de especialização, né? São cursos de nível médio específico na perspectiva da educação popular. Outros dias vamos falar dessas conquistas. Mas aqui, de forma mais rápida e mais atual, a gente pode dizer que a EPA não esteve sozinha. Em várias regiões do Brasil, nos últimos anos, surgiram associações e fóruns, como a Associação de Educadores e Educadoras Sociais no Ceará, a ESC, a ESMAR, né? A ESMAR lá em Maringá, a associação, os fóruns municipais, né? E o Fórum Nacional de Educadores Sociais, além dos sindicatos, entre eles o SEMA de Alvorada. Essas redes assumiram a tarefa de reivindicar formação inicial e continuada, condições de trabalho, né? E algumas a regulamentação profissional. No livro que a gente encaminhou para vocês, as cartas pedagógicas, né,
que a gente orienta, aquele e-book, as cartas pedagógicas que foram elaboradas a partir dos encontros que a gente vem realizando nos cursos de educadores e educadoras sociais, né? A gente tem feito vários apontamentos, né, trazendo que o próprio uso de carta pedagógica foi em virtude, né, de utilizá-la como ferramenta de denúncia e de proposição política. Então, vale a pena vocês lerem essas cartas e conhecerem, né, as redes e movimentos de uma luta coletiva em prol, então, da formação dos educadores sociais, as suas origens, né, os seus desafios e as conquistas. Como eu estou falando em conquista, eu vou situar algumas, tá, que merecem destaques. No 2009, a inclusão da profissão da ocupação profissional de educador social na classificação brasileira de ocupações, a CBO, garantindo ou buscando garantir um reconhecimento jurídico, mas também simbólico, que é importante. Eu já tinha dito das parcerias universitárias, né, convênios que a EPA realizou, né, com essas instituições, a UERGS, IPA, CVE, o IFRS, PUC, URGS, entre outras, possibilitando desde curso de graduação a curso de extensão, de especialização, e até experiências em propostas, né, de cursos aí que pudessem contribuir, mesmo que fosse de curta duração, para a formação e qualificação de educadores sociais. É interessante que o primeiro curso da EPA de formação para educadores sociais de extensão se deu em 2009 junto ao Instituto Brava Gente. Então, um curso específico para educadores sociais na perspectiva da educação popular, formando turmas até hoje. Mas no decorrer desses anos, de 2009 até hoje, a gente assumiu a forma da itinerância. Então, o curso vem se realizando a partir do convênio com diferentes instituições. Este ano, o curso se realiza com a URGS. No ano passado, se realizou com o IFRS. Então, cada ano se realiza, né? Pode repetir, mas ele é itinerante. Em 2023, no IFRS Campus Alvorada, após a mobilização da EPA, do CIMA, né, e outros parceiros, foi aprovada a graduação em Educação Social e uma especialização em Educação Popular e Políticas Sociais, incluídas no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRS Alvorada. Importante destacar que este será o primeiro curso público gratuito de nível superior do Brasil. Já temos outros cursos? Temos, mas eles não são públicos e gratuitos. Cada conquista aqui foi fruto de muita mobilização, fruto de muitas reuniões, de muitas audiências públicas, de muitas cartas, de muitas articulações com parlamentares e também com o MEC. Apesar desses avanços, os educadores sociais seguem enfrentando grandes desafios. Há um processo desde 2009 que busca regulamentar a profissão e a gente diz que estamos ainda num processo que se chama regulamentação inacabada. Começou lá com Chico Lopes, né, do Ceará, com o PL 5346 de 2009. Depois passou pelo PL do Telmário Mota, que é o PL 328 de 2015, né? E que não avançaram como esperado. Hoje a gente está com um PL que é de 2019. Então, o que nós temos hoje? Novas proposições estão em debate em congressos, refletindo as disputas entre a exigência de formação superior, ou nível médico, ou sem formação, e o reconhecimento dessa experiência também, que vem da experiência de vida, da experiência de saber feito. É importante destacar que um outro desafio é a formação desigual. Em muitas cidades não existem cursos específicos, não existem experiências de curso de extensão, né? Educadores sociais e educadores, né? Com outras nomenclaturas, inclusive, atuando como educador social, mas com contratos que têm outras nomenclaturas, são obrigados, às vezes, a buscar por conta própria outro tipo de curso, como pedagogia e serviço social. Mas lembramos aqui, o educador social não é sinônimo de pedagogo, tampouco de assistente social. Então, formação estas que não contemplam plenamente a prática do educador social, né? Então, que saberes são necessários à prática educativa dos educadores sociais. Um outro ponto muito importante para destacarmos aqui é a questão da precarização do trabalho. A grande parte dos educadores sociais ingressam via
as organizações sociais, as antigas ONGs, né? Em processo de terceirização e até mesmo em contratos temporários. Há concursos, temos concursos também, mas essas formas, né, de ingresso, como organização social, terceirização, contrato temporário, não tem garantia de carreira, né, muitas vezes sem direitos trabalhistas. Isso a gente precisa debater. E também nós temos um outro desafio, que é a disputa de concepções. Ainda há quem veja o educador social apenas como monitor, apenas como voluntário, apenas como animador, quando sua função é político-pedagógica, crítica, né? E tem a dimensão ética e estética. A luta por formação aqui não é apenas técnica, que fique bem claro, né? Mas é profundamente político-pedagógica. Desde sua origem, os educadores sociais se reconhecem, né, como trabalhadores que atuam na defesa dos direitos sociais. Alguns educadores se reconhecem também como educadores populares, que não é uma ocupação profissional, é uma militância. E inspirados em Paulo Freire, muitos educadores sociais se reconhecem, né, como trabalhadores que se inspiram na pedagogia de Paulo Freire. Então, a tarefa do educador social não é apenas incluir ou apenas ocupar tempo. É problematizar a realidade, é defender os direitos, é lutar pela emancipação humana. Assim, gente, a formação do educador social precisa ser discutida, entendida como parte da pedagogia dos direitos. Pedagogia entendida aqui como ciência da educação, e educação se dá em diferentes contextos. Então, preparar profissionais para ler o mundo com seus educandos, né? Intervir nas políticas sociais, defender a dignidade humana em contextos especialmente de vulnerabilidade social. Eu termino aqui porque os nossos vídeos não podem ser muito longos, né? Que a luta pela formação dos educadores sociais é uma história de um campo que nasceu da prática popular, que ganhou força na militância e se organiza nacionalmente na atualidade. Com origem em movimentos sociais e comunitários, conquistou visibilidade na CBO, parcerias com universidades e, recentemente, a criação, né, a conquista da criação de um curso de graduação gratuito e público e de uma pós-graduação que vai ser bem importante para a história desta ocupação profissional que é tão importante. Mas a luta continua pela regulamentação profissional, pela valorização da prática educativa que desempenha o educador social e pela superação da precarização do trabalho. No auge, no coração dessa trajetória está uma convicção de que o educador social é mais do que um executor de programas e de tarefas. É um mediador de direitos, é um agente de transformação social. Até breve.